Capítulo 53. Chama imortal. Meio surpreso, Sunny lutou para abrir os olhos. Conforme sua visão foi se ajustando, ele viu o rosto pálido de Nef pairando sobre ele. Seus cabelos curtos e prateados estavam molhados, grudando na pele. Ela estava ajoelhada ao lado de seu corpo quebrado, acariciando seu rosto com as mãos. Em seus olhos, havia uma expressão estranha. Era como se ela estivesse assustada, mas resignada a algo. Suas pupilas estavam dilatadas e escuras. O quê? Nefis rangeu os dentes, moveu as mãos para seu peito desmoronado e pressionou-as levemente contra ele, causando uma onda de dor em todo o corpo de Sunny. Então, uma suave e radiante luminosidade se acendeu repentinamente sob a pele de suas palmas, refletindo em seus olhos cinzentos como duas faíscas brancas dançantes. Quase imediatamente, o rosto da estrela da mudança se contorceu numa careta de agonia excruciante, e ela soltou um grito terrível e abafado. Sua pele ficou branca como uma folha de papel, e ao morder o lábio inferior, gotas de sangue logo escorreram para o queixo. Conforme a radiação aumentava de intensidade, Nefis fechou os olhos com força, lágrimas escorrendo pelo seu rosto torturado e pálido. Sunny, ao contrário, sentiu como se estivesse no paraíso. Toda a dor desapareceu de seu corpo, substituída por um calor suave e abrangente. Ele sentiu como se estivesse sendo purificado por algo puro e sagrado. Por uma chama branca, imaculada e purificadora. Sob a influência da chama, seu corpo moribundo começou a se reparar. Seus ossos quebrados foram remontados a partir dos fragmentos. Sua carne rasgada se regenerou e se tornou inteira novamente. Seus pulmões desmoronados e coração danificado foram trazidos de volta à vida e rejuvenescidos, tornando-se instantaneamente fortes e saudáveis. De repente, ele pôde respirar novamente. Ao movimentar o peito, puxando um novo fôlego, Nefis se encolheu com um gemido angustiante. A luminosidade branca sob sua pele diminuiu e desapareceu, permitindo que a escuridão retornasse ao seu lugar de direito. Rastejando alguns passos, a estrela da mudança parou, ficando ajoelhada e com as mãos no chão, e vomitou violentamente. Seu corpo inteiro tremia incontrolavelmente, como se estivesse à beira de uma convulsão. À medida que os tremores diminuíam, ela lentamente se deitou no chão e ficou lá imóvel, pegando as gotas de chuva com a boca. Enquanto isso, Sunny levantou as mãos e explorou cuidadosamente seu corpo. Para sua surpresa, nada realmente doía. Era como se ele nunca tivesse sido ferido em primeiro lugar, muito menos quase ter morrido. Com a ajuda de Nefis e sua misteriosa habilidade de aspecto, ele estava completamente curado. Foi um milagre. Quando a tempestade acabou, já estava bem tarde da noite. Sunny, Nefis e Cassie se aconchegaram juntos para se aquecer e dormiram como se estivessem mortos, cansados demais para fazer alguém ficar de guarda. Se algo acontecesse, a sombra provavelmente os alertaria com antecedência. Se não, que seja. Eles estavam simplesmente exaustos demais para se importar. Felizmente, o restante da noite transcorreu sem incidentes. De manhã, ninguém estava com pressa para fazer planos ou sugerir sair dos penhascos. Eles apenas recolheram um pouco de carne do centurião carapaça morto e dos carniceiros, coletaram os 2 fragmentos de alma e se mudaram para o lado oposto da pequena ilha, com medo de que os restos atraíssem a atenção de alguma criatura. Como se viu, eles estavam certos. Pouco depois de o grupo deixar o local da batalha, uma mancha escura apareceu no céu. Logo, ela aumentou de tamanho e se aproximou dos penhascos, pousando perto do cadáver do centurião em um redemoinho. Sunny nunca tinha visto nada parecido. A criatura era enorme, pesando facilmente o dobro do monstro carapaça. Seu corpo era branco como um cadáver e musculoso, como o de um leão. Tinha 2 patas poderosas na parte de trás e 6 na frente, saindo desordenadamente de seu peito largo. Cada uma terminava com longas e afiadas garras. O pescoço da monstruosidade voadora era coberto por longas penas negras, assim como suas enormes asas. Sua cabeça se assemelhava à de um corvo, com grandes olhos redondos e um terrível bico negro. Enquanto se escondiam atrás das pedras, a criatura se banqueteava com o centurião morto, quebrando facilmente sua carapaça com suas garras e bico. Então, satisfeita,
agarrou alguns cadáveres de carniceiros com suas patas e voltou a subir no ar, criando um pequeno furacão a cada batida de suas asas negras. A criatura deixou os penhascos e voou de volta para o caminho de onde veio. Estava se movendo para o oeste. Seguindo o ponto negro que desaparecia à distância, Sunny suspirou. Nef. O que você acha que é aquilo? Nefis também estava olhando para o céu. Depois de alguns segundos, ela baixou o olhar. Eu não faço ideia. Sunny simplesmente assentiu e continuou com seus afazeres. Ele ainda tinha que realizar seus 1000 golpes. Depois de fazer uma fogueira, eles assaram a carne do centurião e tiveram um delicioso e farto café da manhã. Então, satisfeitos, os três se deitaram e descansaram preguiçosamente. Depois de lutar contra 2 carniceiros de uma só vez, fugir e sobreviver por pouco à súbita inundação, escalar penhascos altos no meio de uma tempestade e enfrentar um monstro desperto, tudo isso. Em um único dia, eles mereciam algum tempo de folga. Além disso, Sunny precisava se organizar. Para dizer a verdade, ele estava se sentindo um pouco estranho. A razão para isso não era sua experiência traumática de quase morte, embora tivesse muito a ver com isso. O fato era que, após a epifania inesperada que teve ao tentar lutar contra a névoa mental mortal, Sunny sentiu como se tivesse sido transformado. Porque a clareza que ele obteve nunca desapareceu. Ainda estava aqui, no centro de seu ser. Ele sentiu como se sua maneira de pensar e perceber o mundo fosse agora completamente diferente. Era nítida, simplificada e destemida. Sunny sentiu que havia se tornado mais calmo. Ele agora era capaz de pensar muito mais rápido e agir sem hesitação. Muitas coisas que antes pareciam obscuras e assustadoras de repente se tornaram previsíveis e, portanto, superáveis. Era como se ele tivesse descoberto uma ordem subjacente no mundo que não estava lá antes. Essa compreensão interna lhe dava uma vantagem que era difícil de explicar com palavras. Em certo sentido, essa mudança foi ainda mais profunda do que a transformação de seu corpo no final do primeiro pesadelo. Ele sentiu que havia dado um grande salto em sua habilidade de combate e poder geral, mesmo que não estivesse ligado ao número de fragmentos de sombra consumidos ou habilidades de aspecto desbloqueadas. Olhando para o céu, Sunny se perguntou se era assim que Nefis sempre se sentia. Provavelmente. Domínio do corpo, domínio da mente. Certo. Ele ainda estava longe de ser um mestre. Mas parecia que estava no caminho certo. Algum tempo depois, Sunny se aproximou da borda oeste dos penhascos. Nefis estava sentada ali, com os pés pendurados na beirada. Ela olhava para o oeste, perdida em seus pensamentos. Ele se sentou ao lado da garota de cabelos prateados e seguiu seu olhar, tentando adivinhar no que ela estava pensando. Como sempre, ele falhou. Estrela da Mudança era difícil de entender. Sunny se mexeu, sentindo-se incrivelmente constrangido. Finalmente, ele reuniu coragem e disse: Você salvou minha vida 2 vezes ontem. Nefis olhou para ele e desviou o olhar novamente. Eu salvei. Ele hesitou, tentando encontrar as palavras certas. No final, ele não conseguiu pensar em nada e simplesmente disse: Obrigado. Desta vez, ela olhou para ele um pouco mais. Seu rosto estava calmo e indiferente. Não há necessidade de agradecer. Sem você e sua sombra, teríamos nos afogado antes de chegar aos penhascos ou sido despedaçados por um grande grupo de carniceiros depois de tropeçar neles no labirinto. Após essa frase longa e pouco característica, ela ficou em silêncio e acrescentou depois de um tempo: Somos aliados. Sunny assentiu, sabendo que ela estava certa. Ainda assim, Nefis foi além do necessário para mantê-lo vivo. Mesmo que ele também tivesse feito a sua parte, nem todos teriam se esforçado tanto para retribuir o favor. No entanto, ele não disse nada sobre isso. Principalmente porque ele já podia imaginar a resposta dela. Olhando diretamente para ele, ela ficaria em silêncio por algum tempo e depois diria algo como: Eu só queria, ou é o que é, em um tom monótono. E então haveria um silêncio constrangedor. Com um sorriso sutil, Sunny desviou o olhar. 1 ou 2 minutos depois, ele disse: É o seu defeito, não é? A dor que você sente toda vez que usa sua habilidade.
Nefis ficou em silêncio por um tempo antes de responder. Então, ela simplesmente disse, sim. Sunny olhou para ela. O perfil da estrela da mudança estava calmo e distante. O vento brincava com seus cabelos prateados e curtos. Como é essa sensação? Ela estava olhando para a distância. Como queimar vivo. Ele suspirou, tentando imaginar que tipo de sofrimento alguém que estivesse sendo queimado vivo teria que suportar. Como sempre, o feitiço era vil e cruel. Me desculpe, ele disse baixinho depois de algum tempo. Nefis deu de ombros, sem virar a cabeça. É apenas dor. Sunny desviou o olhar, tentando esconder sua expressão. Apenas dor. Estas podem ter sido as palavras mais tristes que ele já ouviu.